Pode ir. Muito boa noite, estamos aqui para mais um episódio da Vida Sem Filtros e olha, estamos com uma convidada muito especial que estava semana passada em Milão, até hoje estava no Rio de Janeiro e agora está aqui na nossa frente para contar a sua jornada incrível. Sabrina, seja muito bem-vinda, junto com a sua filha Júlia, seja muito bem-vinda também. Muito obrigada. Quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, que as experiências que eu tive, tenho certeza que você é daqui ainda melhor como pessoa, com uma visão totalmente diferente. Então, me sinto totalmente grata por estar aqui e obrigada pelo convite. Que bom. Seja bem-vinda também, Carol. Vamos lá. Oi, boa noite, Jana. Boa noite, Sabrina e Júlia. É um prazer receber vocês aqui, ouvir um pouquinho sobre sua jornada, né? Eu acho que a história da gente nunca é demais contar, né? Exatamente. Sempre é benéfico. Exatamente. Sempre tem alguém querendo ouvir ou acaba assimilando e acaba Se inspirando, né? Exatamente. Com certeza. E é muito legal que semana passada nós estávamos com a Mari, que é a mãe da Sabrina, vó da Júlia. Então, vem aí, acho que para fechar esse especial de Dia das Mães com chave de ouro. Então, vamos começar. Quem é a Sabrina Polato? Conta para nós. Quem é a Sabrina Polato? Bom, eu vou fazer um geral da minha vida hoje. Eu sou corretora de imóveis de alto padrão aqui na França. Sou mãe da Júlia. Venho na minha jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal já tem 2 anos. Sou formada em coaching internacional sistêmico, PNL e também Reiki, que é uma parte da minha mãe aí. Bem incentivozinho dela aí do Reiki. Que legal, que legal. E aí, como que surgiu? Na verdade, assim, você é lapiana, viveu na Lapa, tem um pezinho... Tenho. Eu nasci em Morretes, morei aqui na Lapa durante 13 anos, daí fui para Curitiba, fui para o Rio Grande do Sul, voltei para Curitiba e hoje atualmente moro em São Paulo. Mas sim, morei aqui na Lapa durante 13 anos. Mas vem visitar às vezes na Venho, Lapa. a minha mãe ela mora aqui, tem chácara aqui também, né? Então sempre quando eu venho para cá eu tenho que dar uma passadinha aqui. Tem amigas aqui também. A gente conversava muito hoje sobre virada de chave, sobre motivação, mas vamos começar lá no início. Como que foi a tua infância, Sabrina? Bom, minha infância foi cheia de aprendizados. Hoje eu olho dessa forma, mas não foi uma infância tão comum, vamos dizer assim. Fui criada pela minha avó, morávamos eu, ela, o meu avô e 2 tios meus. Então, a nossa infância ali, aqui na Lapa, nem todos têm uma oportunidade de ter uma infância, né, muito tranquila. E naquela época, com o conhecimento que a minha avó tinha, meus avós tinham, no caso, não era tão simples. Mas foi algo que tornou a Sabrina hoje. Vamos dizer assim, né? Mas foi uma infância um tanto diferente. Eu tinha vários processos. Hoje a gente olha por processo, mas falando como Sabrina criança, né? A gente se comparando ali com outras crianças, a gente sempre via que a gente estava sempre faltando algo, assim. Nunca faltou amor, nunca faltou carinho, mas sempre faltando algumas coisas, assim. E eu percebo que tudo isso, olhando hoje, eu admiro tanto a força que a minha avó tem, que o meu avô tinha também, de trabalhar e correr atrás, mesmo sem conhecimento, mesmo sem saber o que eles estavam fazendo, eles fizeram um bom trabalho. E moldando a pessoa que você é hoje. Exatamente, moldando a pessoa que eu sou hoje. Muito devo a eles, a minha mãe também. E a adolescência, foi tranquila? Foi Não. Eu sempre fui sonhadora. Eu sempre tive sonho de ser modelo, eu tinha sonho de ser dançarina. Então, assim, quando eu fui morar com a minha mãe, em Curitiba, foi exatamente para fazer um curso de modelo. Aí vai acontecendo as coisas conforme Deus quer, né? Comecei a trabalhar com a minha mãe. Eu já tinha começado a trabalhar com ela antes, quando eu morava aqui na Lapa. A gente fazia mega hair. A minha mãe era referência em Curitiba de mega hair. Ela já era aqui na Lapa, foi pra Curitiba e se tornou ainda mais referência. E eu trabalhei com ela desde os 10 anos, mais ou menos, que elas tinham um salão de beleza, tanto ela quanto minha avó, né? E minha mãe em Curitiba explodiu com isso e a gente crescia nesse meio. Então, assim, nessa de trabalhar e estudar, eu acabei deixando o estudo de lado. Aí acabei acontecendo algumas coisas, como que eu vou te dizer?
umas coisas que não foram tão simples de aprender com aquilo. E eu acabei indo morar sozinha, com 16 anos. 15 para 16 anos. Morar sozinha, trabalhar. Tive a Júlia, que foi o caminho da minha vida, assim, ela é... Ai, gente, eu posso ficar aqui 3 dias falando dela. Posso ficar 3 dias falando dela. Tive a Júlia, criei ela sozinha, com o apoio da minha mãe, da minha avó. E foi uma jornada incrível depois dela, assim, porque muitos dos traumas que eu carreguei durante a minha vida, assim, durante a minha infância, durante a minha adolescência, quem me segurava o pezinho aqui era ela, sem ela saber, né? Cura a gente sem... Ela me curou sem ela ter me feito nada, com toda... sem sombra de dúvidas, assim. E agora, falando um pouco, né, puxando pro lado da maternidade, como que foi você descobrir que ia ser mãe? Eu sempre sonhei em ser mãe nova, jovem. Olha só. Embora não sabia nem 1/3 daquilo que era ser mãe jovem, mas eu sempre quis ter uma filha. E essa jornada, eu digo assim, que não é tão fácil. Mas ela é transformadora também, né? Assim como tudo. E a maternidade, pra mim, hoje, se eu não fosse mãe, eu não estaria mais aqui. Com tudo que eu carreguei durante a minha vida, assim, a minha mente me consumia. Sabe, como se, em vez de você mandar no corpo, a mente mandava em todo o resto. E é exatamente isso. E, assim, muitas das vezes eu olhar pra ela e falar assim... Gente, vou ter que passar porque ela tá aqui, ela precisa de mim e eu preciso dela mais ainda, né? Então, a maternidade pra mim significa isso. Como se fosse um renascer de mim mesma, assim, sabe? Depois da maternidade. Nossa, que bonito, né? Que Chegou significado. a forte, hein? Tá vendo o peso que você tem, hein, Júlia? O E peso você, Júlia, você acha que você tem uma boa mãe? Sim, a gente já passou por problemas, mas hoje em dia o jeito de falar dela mudou bastante. Eu digo, ela é uma pessoa muito importante pra mim e ela já me ajudou em várias situações, superar várias situações, chegar em várias situações. Ela já me ajudou bastante. Olha só que lindo. Eu falo um peso, assim, de emoção, né? Quanta coisa você traz aí, você já imaginou? Você salvou a vida da sua mãe. Ela nem imagina, né? Mas eu falo isso pra ela todos os dias. E ela falando dessa parte da gente conversar, né? A gente veio, falando também, trazendo da minha infância, a gente veio de uma avó, a minha avó, ela foi criada sozinha, ela foi deixada com 7 anos de idade numa rodoviária com 2 irmãos, e o pai sumiu, e ela simplesmente criou os irmãos, e tá aí, criou a gente, criou todo mundo. Mas a forma que ela criou a gente, fortaleceu a gente, sim, mas trouxe pra nós raízes também. Raízes que veio da minha mãe, por exemplo, até mesmo de conversar. Por exemplo, minha mãe, tadinha, tadinha não, né? Ela é uma mulher incrível, vocês conhecem ela sim. a fundo, né? Teve 2 filhos muito cedo, muito jovem, né? Não sabia nem o que era ser jovem, quem dirá ser mãe. E ela trouxe da minha avó essa parte de força, mas num personagem diferente. Essa força usando para os filhos também. Então, da gente conversar, o modo da gente conversar talvez não tão assertivo. E eu acabei carregando isso também pra criação da Júlia. Até o momento em que eu olhei e falei assim, não, se faz mal pra mim, por que eu vou continuar fazendo mal pra minha filha? E veio essa transformação, essa autorresponsabilidade e essa consciência de que eu precisava mudar. E começar por onde, menina? Por onde começa a mudar? Como que faz? Porque quando a gente reconhece algo, é o primeiro passo para que a gente mude. Mas e como fazer, Eu né? só vou dar uma adenda aqui, que eu acho que ficou no teu. Ih, real. E agora? Deixa no meu, depois eu compartilho. Então tá, é que a Lu tá perguntando aqui que não aparece pra ela. Vou dizer pra ela entrar no teu. Só um pouquinho, povo, vamos responder aqui, porque essa é uma seguidora assídua. Pra mim que eu tinha entrado, mas não entrou. Depois eu compartilho e dá tudo certo. Pode continuar, desculpa, eu... Mas eu acho que é interessante essa jornada de autoconhecimento mesmo, que nem você falou, que muita gente fala, não tem como eu mudar, porque eu fui criada assim, então eu tenho que criar meus filhos assim. E eu acho que é legal essa ideia mesmo de você ver que, cara, mas eu não preciso passar isso para os meus filhos. Como que eu posso mudar isso, né? Exatamente. E é autoconsciência mesmo, assim. Muitas das vezes, eu mesma, eu acredito que minha mãe também, a gente vive no automático.
Porque quando a gente tem filho cedo, a gente trabalha, a gente tem que cuidar do filho, a gente tem que cuidar, dar de comer, dar de vestir, escola, van escolar, é isso e aquilo. E a gente não para pra pensar na gente, no que a gente tá sentindo naquele meio todo. E é o que a gente tá sentindo hoje, é o que a gente sente em todas as situações que vai levar você a ter alguma ação. E a sua ação pode ser assertiva ou não. Tudo depende do que você tá pensando. E do que como você tá que você sentindo. aprendeu a ter essa comunicação que você falou? Com ela? É. Aprendendo qual é a forma que ela se sente amada. Eu não sei se você já leu o livro As 5 Formas de Amor. Não. Todas as pessoas, elas têm uma forma de aprender e uma forma de ensinar. Tem pessoas que aprendem ouvindo, vendo, sentindo. A mesma forma é o amor. Tem gente que se sente, eu posso falar pra você, eu te amo, eu te amo, eu te amo todos os dias e você não se sente amada, porque a tua forma de amor é um abraço, ou é um ato de serviço, ou é um tempo de qualidade. O da Júlia é palavras de afirmação. Então, a partir do momento que eu descobri que era a palavra de afirmação, a nossa comunicação ficou diferente. Filha, olha, eu acho isso e aquilo. O que você acha? Você se sente respeitada dessa forma? Principalmente quando eu tenho que trazer regras, né? Você se sente respeitada dessa forma? E ela chegou até a chorar já nessas comunicações. E é diferente pra mim, no caso. Eu me sinto amada com toque físico. Ela já não gosta de toque físico. Olha só. Que incrível, né? Só que mesmo assim, se eu tô lá no sofá, por exemplo, trabalhando, fazendo alguma coisa, ela vem, mãe, dá um beijinho. Mãe, quer tomar água? Mãe, não sei o quê. Ela vem, é assim, o dia inteiro. Então, pra ela, talvez a forma dela demonstrar amor é o ato de serviço. Então, tipo, é muito importante, principalmente no nosso ciclo. Por exemplo, o meu irmão tem uma forma de se sentir amado, a minha mãe tem uma forma de se sentir amada. Mas existe uma forma de amor que todas as pessoas são reconhecidas. É o V0. Quando você senta na frente de uma pessoa, escuta ela falar, ela pode falar 2 horas, 3 horas, e você tá prestando atenção no que ela tá falando. O V0, ele transforma vidas, assim. A gente teve já eu não sei se vocês conhecem o método CIS. A Jana falou que Já ouvi conhece, né? falar. Uhum. No método CIS, a gente teve já relatos de filhos com autismo não verbal. E depois do V0, depois de 3 meses de tentativa do V0, a criança começa a falar. Caramba. Então, é muito forte. É uma conexão muito forte e importante. Então, assim, tipo, quando a gente começa a falar sobre coaching, sobre desenvolvimento pessoal, as pessoas pensam, lá vem. Lá vem a historinha, lá vem o negócio que transforma tudo e eu não vejo transformar nada. Mas eu sempre passo para as minhas pacientes, não posso falar pacientes, né, minhas mentoradas, tudo que eu passar aqui para você, se você fizer, daqui 1 semana você tem resultado. Eu não posso dizer pra você assim, hoje você vai sair do estado atual pro estado desejado em 1 semana. Mas você vai ter resultado. Diferente do resultado que for, vai ser um resultado positivo, sempre positivo, né? Então, a Lu até... A Lu comentou ali, cheguei. Conversei algumas vezes com ela, assim, alguns gatilhinhos que a gente pega no ar, assim, a gente consegue ter um avanço muito rápido. Uhum. E você vê, assim, que às vezes o coaching pode ser, quem sabe, um empurrãozinho que faltava pra pessoa e ela não notou que precisava disso? Exatamente. Porque o que acontece? É muito simples eu chegar aqui pra você e contar toda a minha história e ficar nisso. É diferente você me contar a tua história e eu chegar pra você e fazer perguntas pontuais onde te dão uma clareza daquilo que você ainda não acessou. Uhum. E o coaching, ele veio pra mim, assim, com um formato de Deus, sabe? Foi num dia, assim, até tenho a minha história no Instagram lá, que foi a última história triste da minha vida. E eu determinei ela com esse nome, foi a última história triste da minha vida, porque a gente vem carregando emoções e sentimentos a vida toda. Aí chegam uns caminhos que Deus te leva pra te curar. Só que às vezes a gente não tem discernimento disso. E a gente passa 1 vez, passa 2, passa 3, repetindo aquele ciclo muitas vezes, porque o sentimento é um sentimento que você já conhece. Então, para você renovar o sentimento, é ou repetição ou forte emoção. Lembra da psicologia, né? E nessa forte emoção, eu abri o computador e eu tinha falado para Deus, tinha ajoelhado e falado assim, Deus, é a última vez que eu te peço. Ou você muda a minha vida agora, ou a Sabrina já não vai mais existir. Eu não quero mais viver, eu não quero mais tentar, testar, eu não quero mais. É a última vez que eu te peço, me dá um caminho.
E eu lembro que naquela noite, eu abri o computador e eu encontrei a minha coach hoje, a Renata Lingerie. Ela é assim... Eu digo pra você, eu falo pra ela, na posição da minha vida, como iluminação, existe Deus e você sentadinha bem do lado. Nossa. Eu falo isso pra ela. Porque ela transformou a minha vida em 1.000.000% muito rápido. Ela me ajudou a enxergar, ela me trouxe consciência para as coisas que eu precisava muito rápido. E eu falo que eu fui curada pelo meu propósito. Porque isso que ela fez por mim é o que eu quero fazer pelas pessoas, é o que eu tenho feito e é o que eu quero levar para minha vida. É levar para as pessoas a consciência de tudo aquilo que elas são. Sem as marcas, sem os erros, os acertos. Levar essa consciência como tudo na vida precisa acontecer para que tudo aconteça. Olha só. E você já conhecia o coaching ou você conheceu naquele dia? Eu conheci através da Renata. Através da Renata. E a Renata, assim, ó, gente... Dentro do meu coração, eu falo isso diariamente pra ela. Não sei como que pode eu conseguir amar você todos os dias mais. Mas não é que eu amo ela cada vez mais. É também. Mas ela me entrega amor todos os dias. Sabe? Com ela eu aprendi, assim, criar, co-criar, mas entender qual que é o meu propósito aqui. De que forma fazer. De que forma que Deus espera que eu faça. Você falou aí sobre criar e cocriar. O que seria o cocriar? Ah, chega na parte que eu gosto. Vamos lá. No avião, existe o piloto e o copiloto, certo? Se acontece um mal súbito com o piloto, o copiloto tem as mesmas habilidades que o piloto. Assim é na nossa vida. Deus é o nosso piloto e nós somos o copiloto. Então, ele não consegue descer aqui e fazer a nossa parte. Ele tá lá no plano dele e a gente pode tudo que ele pode. Tudo que ele escreveu, tudo que é possível na vida, no que ele espera da gente, é possível na nossa vida também. Então, a gente é o copiloto dessa vida e a gente tem as mesmas habilidades de Deus. Uau! Nossa. E de que forma, vamos aproveitar a coaching, né? De que forma que a gente pode iniciar um processo de cocriação? De cocriação, primeiro, saber aonde você está. Qual que é o seu estado atual, hoje? Ah, Sabrina, me sinto assim, com esse XXX sentimento. Beleza. Vamos olhar para um mundo de todas as possibilidades, onde nada é impossível. O que você faria hoje dentro da sua... do seu desejo, do seu sonho? Ok, isso e aquilo. E a gente vem de frente para trás. Então tá, pra gente chegar aqui, a gente demora quanto tempo? Quanto tempo pra você é possível? É igual eu. Vou dar um exemplo de mim. Em dezembro de 2023, eu tava na casa do meu irmão, passando virada do ano, cheia de brilho e ouro e não sei o que até tem lá no meu Instagram também. E salto alto e cocriando como se eu estivesse passando minha virada de ano em Paris. Em um ano, só pelo fato de eu vivenciar e cocriar aquilo ali, aconteceu. Em maio de 2024, eu tava em Paris, foi a minha primeira vez. E de lá pra cá, eu já fui pra Paris 9 vezes. Caramba! Nossa. 9 vezes. Passei a virada do ano em Madrid. E, ano passado, passei Natal em Val d'Isère, que é no gelo, né? Apresentei o gelo pra Júlia. Então, assim, tudo que na tua cabeça... Vamos lá, você tá numa situação ruim. Você começa a criar na sua cabeça aquele pensamento e cria uma imagem daquilo, certo? Isso não quer dizer que aconteceu. Muitas vezes não acontece. Principalmente quando a gente está ansioso, a gente fica pensando naquilo, a gente cria aquela imagem e muitas vezes nem acontece. A mesma forma é com o positivo. O teu cérebro ele não sabe o que é real do que não é real. Você cria todas as imagens na sua cabeça. E a sequência do coaching é o quê? Pensamento. O pensamento gera uma crença. A crença gera um sentimento. O sentimento gera uma ação. Só que antes de tudo isso, existe uma comunicação de tudo isso. Como que eu tenho me comunicado? Eu tenho comunicado como um perdedor ou como um vencedor? Tem como eu pensar em ser o presidente da república sendo um perdedor? Então, tudo aquilo que você passou tem que ser transformado para o positivo, para a força e entusiasmo, para que você possa co-criar suas coisas futuras. Porque pro seu eu ideal, o eu ideal da Sabrina, daqui 10 anos, vamos dizer assim, é ter um orfanato. Eu quero ter um orfanato de crianças. É o maior sonho da minha vida, é esse. Mas eu, com o pensamento de
de perdedor, um pensamento de vítima, vítima dos meus pais, vítimas da sociedade, vítima disso, daquilo, eu não vou. O meu eu ideal grita pra mim e fala, Sabrina, não é esse o caminho. Então, eu acho que tenho certeza, pra você criar algo, ele precisa existir na sua cabeça primeiro. Pra que todas as outras ações que venham depois venham de acordo com aquilo que tá dentro da sua cabeça. E entra muito naquela coisa de jogar pro universo, né? Você jogar pro universo, eu quero um carro, mas você especificar que carro que você quer, o modelo do carro, a cor Exatamente. do carro. Você vê ele, se você andar dentro de um carro, você imaginar que é aquele carro. Só que não é imaginar que estou naquele carro. É você realmente montar uma imagem daquilo. Uma imagem com a cor, uma imagem dentro da sua cabeça, com a cor, com o tamanho das rodas, como vai ser o banco, é exatamente tudo. E não só o carro. Onde eu vou estar indo com aquele carro? Onde eu estarei indo com aquele carro? Aonde eu vou estar chegando? E quantas vezes por semana eu vou abastecer o carro? É exatamente isso. É criar exatamente tudo. E tem uma prática muito rápida e fácil de fazer isso, de transformar todos os sentimentos da gente, é fazer 55 frases de afirmação. Uma afirmação, alguma coisa para você agradecer. E pode ser até uma coisa que você ainda não tem. Eu agradeço pelo carro que eu vou conquistar. 55 vezes você escreve aquilo. Você treina a sua mente para pensar positivo. Olha só. Você não dá espaço pro negativo. E você vai começar a ver as coisas diferentes. Você vai ter ações diferentes. O que Deus pede pra gente nessa terra é entregue tudo com amor. É o amor de Deus. Eu consegui sentir isso depois do CIS, depois da minha formação em coach. De verdade, assim, sabe? E eu tenho transformado a minha vida, a vida da minha filha, a vida da minha família, da minha conexão com a minha família através disso. Porque às vezes a gente fica muito, né? Todas as pessoas que eu converso têm problema com os pais. E eu também tive problema com os meus pais. Mas tudo que vem deles formaram quem eu sou hoje. E às vezes o amor que eles não tiveram tem que prover de mim. Às vezes, se você tivesse tido uma casa, uma convivência diferente, você não estaria nesse momento, nessa formação, ajudando outras pessoas. Com toda certeza. Porque o lema da minha vida é: fui curada pelo propósito. Olha. Fui curada pelo propósito. Hoje, se eu quero falar, se eu quero curar e se eu quero trazer isso para as pessoas, é porque eu realmente senti o que é na pele todas as situações que eu vivi. Na minha mentoria eu abro isso mais a fundo, né? Mas é porque eu quero que as pessoas saibam que se eu sair da onde eu saí, então onde eu tô hoje, é porque é possível para todas as pessoas. Para todo mundo é possível. Certeza. Só precisa mudar uma chavinha. Baixar uns drives aí. Nossa, que legal. E é muito motivador saber que é possível. Mais cedo a gente conversava e a Sabrina me contou que ela foi aluna da Escola Sibila, né? Eu tenho uma foto, inclusive. Sim, estudei na Sibila, estudei no General Carneiro. Eu era terrível lá no Polivalente. Sim, com tudo que eu vivia, os sentimentos que eu vivia dentro de mim, eu queria ser a rebelde, né? Eu fui mesmo. É uma forma de extravasar. É uma forma de demonstrar, exatamente. E hoje, eu percebo muito na minha filha hoje. A minha filha é extremamente artista, né? Ela é dubladora, ela é desenhista. Olha! Ela faz edição de vídeo, melhor do que eu nunca vi na minha vida. Ela é extremamente criativa. Então, assim, a forma dela se expressar com as coisas dela é totalmente diferente da minha. E vamos dizer que hoje eu tenho uma consciência totalmente diferente que os meus pais tiveram, que a minha avó teve. Então, às vezes eu vivia presa com aquilo e a minha avó sem instrução pra me dar, nem pra ela tinha, que dirá pra me entregar, né? E graças a Deus que hoje eu consegui ressignificar isso e consegui fazer isso pela minha filha. Mas eu era, assim, terrível. E pra você, Júlia, como que é tudo isso? Esse universo maravilhoso que é a tua mãe, o que ela tem proporcionado? Eu sinto que ela vai ser uma pessoa bem importante para a sociedade hoje em dia. Uma das pessoas mais importantes. Se não há. E olha quanta cura ela tá trazendo para que você também seja essa pessoa que vem. Sim. E ela vai curar muita gente ainda. Olha só. Que legal.
Mas e aí, quais são agora os planos futuros? O que você almeja antes que venha o orfanato, né? Ai, gente, é tanta coisa, né? Eu tô nesse momento de descoberta e assim como o nosso projeto é algo que é novo pra mim também, surge as coisas assim, ó, do nada. Às vezes eu tô dentro do elevador, uma pessoa vem e fala, conecta com alguma coisa, sabe? Então, tem inúmeras coisas que eu quero fazer, mas o meu foco principal agora é o coaching, trazer isso para as pessoas. Até tem um projeto que a gente estava comentando hoje, que eu tenho um pro bono, porque eu quero atender pessoas que não podem pagar, mas também no meu profissional também quero trazer isso como um trabalho principal. Hoje eu trabalho na corretagem. Não é algo que eu pretendo sair, porque venda tá no meu sangue. Eu amo. E eu consigo também trabalhar o coaching dentro das vendas. Mas trazer o coaching mesmo como um estilo de vida. Não só para mim, mas para as pessoas que são mentoradas por mim. E eu acho que é isso. Transformar vidas e... E como que você consegue conciliar tudo isso? A maternidade, viagens, a corretora e... Não, eu tava em Milão, eu atendi três pacientes minhas lá, de Olha Milão. Por mais que o horário é diferente, tinha uma delas que só podia às 7 horas da noite. 7 horas da noite. A gente tava com uma diferença de 5 horas. Lá era meia-noite. Eu atendi ela, fui dormir 3 horas da manhã. Meu... Por isso que eu falo que quando provém de Deus, é algo que pra você não é difícil. Pra mim não é difícil. Pra mim eu tô ansiosa, esperando a pessoa me mandar mensagem, tô ansiosa, porque eu sei que num dia a gente trata uma coisa, no próximo dia ela já vem, Sá, lembrei daquilo que você falou, aconteceu isso e aquilo. Tem um exercício que eu passo de cura dos pais, que tem uma colega minha, e assim, quando a gente trata uma pessoa próxima da gente que conhece a história, é até um pouco mais difícil a gente conseguir reverter as coisas. E ela foi assim, a gente fez o exercício, ela falou assim, mas esse exercício aqui, né? Fez o exercício com a mãe e deu acho que uma semana e meia depois, ela falou assim, sabe, preciso te contar. Depois do exercício eu não sei o que aconteceu. Você lembra que eu queria mudar de apartamento? Mudei de apartamento para um apartamento que é exatamente o que eu queria. Meu faturamento dobrou e eu não sei o que aconteceu. Daí eu falei assim, você lembra do exercício que eu te passei? Nossa. Só faltava aquilo ali. É realmente uma virada de chave. É uma Só virada de falta chave. uma coisinha assim pra virar. Exatamente. É tirar do estado atual para o estado desejado e a gente traçar um caminho ali para que você alcance. E assim, indiferente de quão longe seja, você vai perceber que quando você começa o processo de coaching, de desenvolvimento pessoal, é muito rápido. Uma coisa que, igual a Jana falou hoje, parece tão distante. Ir para Paris, quando a gente traça uma meta, eu posso provar para você que não é. Acontece. Quem sabe daqui uns meses vamos cocriar, vamos estar apresentando o podcast da Torre. Sim, com certeza. Espero vocês lá. Que legal. E assim, é muito motivador tudo isso, porque a partir do momento que você transforma a vida de uma pessoa, você acaba transformando a sua vida também. É um resultado para você também. Jana, pra mim, assim, eu posso fazer o curso que seja, eu posso me especializar quanto for, mas cada história individual me ensina uma coisa diferente. Porque é uma conexão que eu tenho com as pessoas, assim, eu falo que, mais uma vez, vou falar de Deus. Provém de Deus. É uma conexão que eu tenho com as pessoas, que as pessoas confiam em mim, e o resultado que a gente tem rapidamente, pra mim é transformador, não só isso, mas ouvir a forma que a pessoa pensa, o jeito que a pessoa pensa, depois da virada de chave, a forma que ela tá pensando, pra mim, assim, não tem... Até recebi um questionamento esses dias que eu tô fazendo bastante pro bono, né? Que é quando eu não tenho remuneração. Ela falou assim, mas abundância também é você receber. Eu falo, gente, se eu pudesse largar tudo na minha vida e fazer só isso, viver de gratidão, eu viveria. É porque no mesmo momento que você faz o pro bono, que não tem remuneração, não é... Quando a gente fala remuneração, é dinheiro, né? Sim. Não tem o pagamento monetário, você tem o pagamento de diversas outras maneiras. Sim. Diversas outras... Vamos falar de Deus, né? Deus te dá uma bênção muito maior que às vezes dinheiro nenhum compra. Exatamente. Não, e a minha virada de chave, assim, durante um ano, fiz uma transição de carreira, troquei de carro, comprei meu apartamento à vista, reformei, fiz
N viagens. Todo mês eu fiz uma viagem no ano passado. Teve meses que eu fiz 2 ou 3 viagens no ano passado. E a conciliação da Júlia que você me perguntou, ela sempre fica com alguém de confiança. E geralmente eu fico uma semana fora. Uma semana fora, uma semana aqui. Às vezes viajo de novo uma semana. Tudo que eu posso incluir ela tá aqui. Mas assim, foi muito rápido. Pra onde eu saí, a Lu viu. Eu morava em cima de uma oficina, separada de divisória, onde a gente colocou aqueles... Como que é o nome daquele material no chão, que é um plástico, sabe? É um revestimento, eu esqueci o nome do revestimento. Não sei, aquela flex, como que é o nome? Esse revestimento aí que imita uma madeirinha, sabe? De plástico. E eu agradecia a Deus todos os dias naquele lugar. Mesmo estando vendo, assim, ó, o pior dos meus dias lá dentro. Mesmo. E, assim, Deus precisou me chegar no extremo, do extremo, do extremo de tristeza, de decepção, para que eu desse minha virada de chave. Por isso que eu não quero que as pessoas precisem viver esse extremo. E é uma coisa que você poderia muito bem ter ficado no estado de vítima, reclamando, e pelo contrário, né? Você agradeceu e hoje você tem abundância. Não, eu saí daquele estado, não só do estado de vítima, quando eu saí de estado. Paviflex, ó. Paviflex, a Lu. Ó, Sabrina, você é minha inspiração, eu te amo. Ah, eu também te amo, Lu. Não só saí do estado de vítima, que não existia naquele lugar, eu trouxe autoconsciência pra mim mesma. Falei assim, cara, eu só tô vivendo isso daqui porque eu quero, porque eu estou repetindo um ciclo. E mudei de cidade, eu fui embora pra São Paulo. Eu e a Julinha fomos embora pra São Paulo. E tamo aí. Foram com a cara e a coragem. A cara e a coragem. Eu fui pra lá com um contrato de um programa de televisão pra fazer merchan. Cheguei lá, deu tudo errado. Não deu nada certo. Aí eu fui fazer evento. O que você imaginar? Colocando a cara pra... Minha filha, sair pra trás eu não ia andar. Eu falei, não, vamos botar a cara aqui. Aí eu lembro, no dia 22 de fevereiro, eu tava assim, nossa, muito mal, muito mal. Aí eu fui na igreja e falei, Deus, eu quero uma resposta. Mais uma vez, né? Eu quero uma resposta de você. O primeiro caminho que o Senhor me mandar, eu tô indo. Aí eu queria mudar de um apartamento que eu morava pra um apartamento mais barato, que tava pesando as contas. Aí fui olhar um apartamento do Seu Paulo, falou assim, por que você não entra para a área da corretagem? Eu falei, nunca nem imaginei, nunca nem pisei meu pé dentro de uma imobiliária, quem dirá, trabalhar com isso, né? Sempre trabalhei na área de vendas, mas no ticket mais baixo. Ele, não, vou te apresentar amanhã meu gerente. Eu falei, tá bom. Fui lá, o gerente falou assim, não, tá contratada. Só você começar a trabalhar e pronto. E eu já tinha feito metade de um curso de corretagem. E aí entrei e falei pra Deus de novo. Falei, Deus, me dá os sinais aí. Eu lembro que um dia eu entrei pra roleta, último de vez, te contei ainda hoje, né? Último de vez na roleta. E entrou um cliente. Último de vez é quando o número que tá na vez é chamado e não tem ninguém da equipe. É quase impossível, porque as equipes têm 20 corretores, cada equipe. Enfim, não estavam lá. Eu cheguei, tava em último de vez, eles me chamaram de último de vez. Atendi o cliente e vendi na parte da manhã, no terceiro dia. Aí, ele falou assim, olha, 4 horas da tarde eu venho assinar o contrato. Tá bom? Tá bom. Fiquei lá, esperando, né? Tirei primeiro na roleta, na parte da tarde, atendi um cliente e vendi. Eu falei, mais sinal que isso, meu Deus, não existe. É isso. Aí vendi um apartamento pra uma amiga minha. Minha amiga tava em Zurique, tava fora do país. Vendi o apartamento pra ela, sem ela ver o apartamento. Só por vídeo, chamada, tudo. Vendi o apartamento. Ela chegou um mês depois pra olhar o apartamento. Meu por confiança, Deus. exatamente. Aí conheci um investidor. Falou, você fala inglês? Não, não falo. Pois é, mas você vai ter que aprender, porque eu quero te levar numa negociação pra fora do país, em maio, em Paris. E você vai precisar falar inglês. Eu falei, e agora? O inglês sempre foi na minha cabeça assim, não precisa. Pra que falar inglês se você mora no Brasil? Tinha aquelas crencinhas, né? Eu sempre falo que é a franga. Quando tem uma vozinha no negativo, eu sempre falo a franga. Franga, será que? Fui, meti a cara. Em 4 meses eu tava falando inglês. Olha só. Hoje participo ativamente de reuniões. Hoje já é fluente, já. Fluente, ainda tem alguns erros de português, não, de inglês, na gramática, né? Porque, querendo ou não, é outra língua, né? Mas a gente vai aprimorando. Eu acredito que, assim, quando a gente faz essa transição de língua, de idioma, a gente quase dificilmente vai 100%.
Nem o português a gente fala. Direito. Né? Direito que E você que viaja, assim, uma curiosidade, o pessoal fala que quem viaja, quando volta pro Brasil, é muito gostoso falar o português de novo, porque o inglês cansa ficar pensando. Totalmente. No começo era assim mesmo. Eu chegava aqui com dor de cabeça. Se eu encontrasse alguém lá mesmo que falasse português, eu gastava todo o meu português que eu tinha pra gastar, juro. Às vezes, tem muita gente que vai pra lá, né? E daí quando você fala português, você pensa, ai meu Deus, ainda bem. É exatamente isso. Hoje já não sofro mais disso, porque eu consigo transitar nas duas línguas facilmente. Mas o espanhol pra mim ainda cansa. Eu falo espanhol, mas o espanhol, se eu fico muito tempo assim, me cansa assim. Vai cansar. Mas é verdade, essa história do inglês, sim. E quanto tempo faz, Sabrina, essa transição de carreira, de tudo que você entrou pra área imobiliária? Fez 1 ano, dia 10 de março. 1 ano e você já viveu tudo isso? Uhum. E realmente uma virada de chave, Uma né? virada de chave, exatamente. E é exatamente isso. É uma virada de chave. É você olhar para as coisas de outra forma e não existe um segredo. As pessoas às vezes chegam para mim assim, Sabrina, mas o que você faz, que isso e aquilo? Não existe uma pílula. Se eu pudesse dar essa pílula para todo mundo. Pronto. Mas eu encontrei uma forma de trazer essa pílula pro mundo, que é o coach. Ajudar. Nossa, quando você conta tudo isso, parece que é coisa assim, de 5, 6 anos. E não, como você falou, né? Foi muito pouco tempo que a sua vida teve toda essa transformação. Exatamente. Você falou ali que tinha começado a fazer o curso de corretagem, né? Uhum. Você já tinha pensado, então, nessa área? Há 3 anos atrás, um amigo meu falou, por que você não entra para a área da corretagem? Entra, faz o curso, eu te coloco na J8, inclusive, numa imobiliária daqui. Aí eu comecei a fazer, só que eu não estava preparada para fazer. Não me sentia nem merecedora, pra te ser bem sincera. Não me sentia. E olha, pra você ver hoje, eu tô no mercado imobiliário e muitas pessoas não compraram imóveis hoje porque não sabem nem como funciona o processo. Assim como eu. Eu já tinha meu imóvel muito tempo antes, se eu tivesse sentado numa cadeira e prestado atenção e querer saber como funciona pra comprar um imóvel. Olha aí, Carol. Quem sabe o seu futuro está aí. Exatamente. Às vezes a gente não busca nem a informação por merecimento, por achar que, não, é muito distante de mim. E não é. É muito difícil, né? É muito difícil. E não é. Gente, eu podia ter comprado o meu imóvel muito antes. A gente tá acostumada que, pelo menos nós aqui, vamos sair dar uma volta de carro e ver as plaquinhas que tem de venda, né, pra ver se cabe no meu bolso. Gente, entra dentro de uma imobiliária e veja quais são as formas de pagamento que existe. Tem N formas de pagamento. Com 10 mil reais de entrada hoje, você consegue comprar um imóvel. É muito fácil comprar um imóvel. Não é difícil. E assim, é algo que eu só aprendi estando lá dentro. E tanto que entrei em março, meu apartamento comprei em dezembro. Foi muito rápido. E às vezes eu acho que falta informação mesmo, né? É exatamente isso, informação. Informação, o pessoal ter também aquela curiosidade de procurar força de vontade, né? Uhum. Porque se você se movimentar ali, é rapidinho. Se eu tivesse prestado atenção antes, nisso eu já teria meu imóvel muito antes. A Lu até comentou aqui, eu sou a prova viva. Ela virou a chave em 1 ano. Uma prova que Deus me deu de que é possível sim, que as pessoas conseguem sim mudar de vida. Tem uma ela história é linda. bem legal que você também me contou hoje à tarde, Sabrina, que é sobre a troca do carro, né? Sim. Eu tenho até aqui no meu celular, mostrei pra ela. Eu tenho o mural dos sonhos, né? Que isso a gente ensina a fazer também no coach. E tinha ali o carro que eu queria, eu não vou conseguir abrir agora que eu mudei. Tinha o carro que queria uma Captur, eu queria o meu apartamento, queria me casar na praia. Não é qualquer praia, tá? É Santorini, na Grécia. Nossa. Quero minha filha formada e eu bem-sucedida no meio. Essa é a fotinha que eu te mostrei, né? E quando eu fui pra lá, eu tinha um C3zinho, minha filha. Que tava mais pra lá do que pra cá. Coitadinho, pintura queimada. Eu falei pra ela, cheio de multa pra pagar. Era a única coisa que eu tinha. Era o C3zinho, cheio de multa pra pagar. Paguei as multas dele, levei pra lá, agradecendo a Deus. Não sei nem chegou como, lá, não sei nem como ele bom. chegou, minha filha. Mas tudo bem, ele chegou. Aí eu queria trocar de carro, eu queria uma Captur bege. Porque eu lembro que uma vez eu aluguei uma Captur e eu fiquei apaixonada pela Captur por dentro. E assim, o meu próximo passo depois da Captur, porque a gente faz plano, a gente planeja daqui até 10 anos. Mas esse processo tem vários ganhos até lá, né? Aí depois da Captur eu queria uma HRV, depois da HRV eu queria uma BMW,
ou uma GLA 200. Que, tipo assim, era o auge do meu sonho, GLA 200. Aí, nesse processo todo, eu fui trocar de carro. Eu fui ver várias HRVs. Vi uma vermelha com banco bege, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até que um amigo meu me ligou. E ele tinha duas já. Duas GLA 200. Me ligou e falou assim, Sabrina, tô querendo vender essa GLA aqui. E olha só como Deus faz. Antes de eu ir embora pra São Paulo, eu fiquei um mês com a GLA dele. A GLA 200, que era o carro exatamente que eu queria. Eu ajudava ele em algumas coisas. E tinha ficado com essa mesma... o carro que é meu hoje. Aí, ele falou, quer comprar? Bem na semana que eu tava procurando o carro. E assim, valor muito próximo dos dois. Aí eu comprei o carro. Na outra semana, o carro chegou lá de guincho pra mim, todo lindo, maravilhoso. E eu andando no carro e eu olhava HRV, eu olhava Captur. Que, né, tipo, eu tava com o carro do topo da minha pirâmide, só que tava pensando no meio. E aí veio o merecimento. Eu falei, nossa, mas pra que você tá olhando as HRV? E não sentindo amor pelo seu carro, que era o carro do topo da sua pirâmide. Você tem um pulo. Um salto. Gente, o que você tá pensando aqui? Aí, a partir daquele dia, até a minha filha acha engraçado. Eu olho pro carro e falo, beijo ele e falo, você é o amor da minha vida. Você é minha princesa, você é meu príncipe. Eu falo pro carro todo dia, eu te amo. Na verdade, a gente fala muito de bens materiais, mas a vida da gente é movida em conquistas. É movida em conquistas. E olha que uma das maiores conquistas que eu tive hoje é a liberdade. Mas não é liberdade financeira, é liberdade de pensamento. Eu estar aqui foi uma cocriação. Estar aqui hoje é uma cocriação. Por isso que a gente veio conversando, né, Jana? E eu sou muito nessa parte emocional. Muito emocional. Porque, assim, a partir do momento que eu me abri para toda essa vida, todas essas possibilidades, Deus tem tocado no meu coração de forma diferente. E tudo eu vejo propósito. Tudo eu vejo propósito. Até na viagem que deu errado ontem, eu consegui ver propósito. E veja, né, que através da tua história, quantas histórias você deve mudar a partir disso. Porque depois a gente vai vendo, vai tendo os resultados, né, os depoimentos. Pode ter certeza que muitas pessoas que estão desacreditadas hoje em suas casas vão começar a pensar de maneira diferente. Porque eu já tinha essa cocriação, já tenho, né, essa parte de você ter o mapa dos sonhos e correr atrás disso. Mas hoje, conversando pessoalmente com você, né, e eu sempre falo que Deus coloca as pessoas certas na hora certa. E aí a Lu apresentou a gente, e você tá aqui, começa a dar um sentido diferente. Nossa, assim, né, a gente falava da viagem, falava, nossa, Paris pra mim parece que é uma coisa tão distante. E aí quando você fala que não, uma coisa, então que legal, que se você conseguiu, eu também consigo. Com certeza. Né? Então, para que as outras pessoas também estejam esse mesmo pensamento, de como é possível você conseguir alcançar todos os seus sonhos. Sim, e a gente fala assim, ó, isso é bíblico, né? Deus, ele é abundante. Ele não vai dar mais pra mim e menos pra você. Ele tem o acesso pra todos. É só a gente acessar. Só que pra isso, muitas coisas a gente tem que deixar de lado. E os principais dessas são esses sentimentos, esses pensamentos, que a gente tem vício de pensamento negativo. Qual que é a palavra? A primeira palavra que a gente aprende quando é criança? Não. Não pode. Isso já vem no nosso pensamento, esse negativo. É bem legal a Gabriela, que é uma das primeiras mentoradas que eu tenho. E ela teve um resultado absurdo. Quando a gente se conheceu, ela tava na mesma situação que eu tava quando eu comecei o meu processo. E ela tava honrando a descendência da mãe dela com um trabalho, que era ser babá. E ela formada em enfermagem, técnica em enfermagem, trabalhando como babá, e ela sabia fazer unha, e ela tinha um ranço da unha. Eu falei, por que você tem um ranço da unha? Me conta. Ela falou assim, porque eu fui maltratada em todos os lugares que eu fui e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a fazer pergunta pra ela, como que você se sentia antes de ir? Como que você se vestia? Como que você se olhava no espelho e tal? E a gente foi mudando isso. Eu falei, vamos traçar um plano? Qual que são os seus planos? Quero colocar silicone. Eu falei, então tá, então vamos lá. Traço silicone, Paris, quero isso, quero aquilo. Vamos colocar o traço. Vamos ver como que a gente vai precisar fazer pra acontecer? Vamos. Então hoje você vai olhar pro salão como uma oportunidade de você ter o seu salão futuramente. Então, a gente precisa passar um tempo aqui para você trabalhar, para você poder juntar dinheiro, pra gente poder fazer isso, e esse é o outro passo, e esse é outro passo, outro passo. Em 4 meses,
Foi 4 meses. Ela colocou o silicone dela agora, dia 27 de abril. Nossa. À vista. Caramba. Sem financiamento, sem parcelamento. Ela pagou tudo antes. E dia 23, estava marcado o dia 23 de março. Ela falou assim, Sabrina, eu acho que eu vou fazer um empréstimo, que falta 6 mil pra eu terminar de pagar o silicone. Eu falei, tá. Quanto vale a sua ansiedade? Dela, como assim? Eu falei, pois é, porque você tá agindo com um sentimento de ansiedade. Aí, por que não remarcar mais pra frente e você fazer a cirurgia com tudo pago? Ah, é verdade. Eu tenho uma frase que eu falo pra todos. Eu falo, vai passar um gloss e parar de reclamar? Eu falo pra todas isso. Aí, foi exatamente o que aconteceu. Agora, ela colocou o silicone dela em 4 meses. Tipo, ela vai lançar o curso dela agora, de manicure, inclusive, a Gabi. E eu quero trazer ela pro nosso projeto. Muito Que ela legal. tem uma história de vida maravilhosa também. Tem uma história de vida incrível. E eu sei que onde ela vai chegar é longe também. Eu falei pra ela, espero você pra tomar um café em Paris. Porque eu sei que ela vai chegar. Agora, passou o ranço da unha também. Passou o ranço da unha. Menina, ela fatura, assim, o que ela ganhava por mês sendo babá, ela fatura 2 vezes mais por semana, né? Por semana. E eu acho que é só a questão de confiar em si mesmo, né? Confiar em si mesmo, exatamente. Tudo o que acontece na nossa vida gera uma crença, né? Tudo que a gente viveu geram crenças. E essas crenças impedem a gente de evoluir. É igual, simplesmente, algo simples que talvez todo mundo ouviu. A vida não é um morango. O meu irmão, fiz um teste com ele falou assim, você acredita que às vezes eu nem compro morango? Porque pra mim vem aquele azedo, vem um negócio. Eu falei, então vamos ressignificar isso? Daí eu falei pra ele imaginar um morango vermelhinho, se ele era doce, era não sei o quê. Agora a gente entrega morango pra todo mundo, porque a gente faz essa comparação de situações, né? Às vezes a pessoa acha que tá numa situação terrível, mas tem uma situação que é muito pior que aquela. Então você entrega um morango pra pessoa, um morango docinho pra pessoa, porque a vida é um morango. Que legal. massa, né? Quanto aprendizado num podcast só, né? Sabrina, nós estamos aqui já nos minutos finais. E eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois. O que vem no teu coração? Que veio no meu coração. Eu te falei, né, que essa noite Deus me acordou e pediu para eu fazer um jejum. Então, eu estou de jejum hoje até as 22 horas. E vou deixar ele falar por mim hoje, porque eu acredito que é isso que ele espera. Por muitas vezes a gente quer traçar o nosso próprio caminho, do nosso jeito. E Deus tem planos muito maiores do que os nossos. Então, eu acho que o ponto principal de tudo que aconteceu na minha vida é deixar Deus falar comigo e eu só obedecer. Obedecer tudo que Ele quer pra mim. Que é muito, muito, muito maior, muito mais rápido e muito mais grandioso do que se eu tivesse feito com as minhas próprias mãos, sem esperar as respostas dele na minha vida. Então é isso, não tente fazer as coisas na força por si mesmo. Escute a voz de Deus, que Ele sabe o melhor pra gente. Acho que era isso. Uau, muito bom. E você, Júlia, o que você tem de mensagem para passar pro pessoal? Eu acho que a melhor mensagem é os amigos que a gente faz pela frente. Eu adoro ficar usando essa frase. Os amigos que a gente faz pela frente. Os amigos que a gente faz pela frente. Mas assim, eu acho que a gente não deveria, com toda essa história, claro, teve vários julgamentos contra a mãe, mas eu acho que o mais importante é que ela não ligou pra nenhum deles. Ela não se rebaixou por causa deles. E eu acho que isso é muito importante de falar. Que legal, acreditar no potencial, né? Acreditar nos sonhos. E é uma coisa que você mesmo aprendeu que agora como você deve seguir também, né? Se eu começar a falar da minha filha, eu já choro. Eu choro, porque ela é uma das maiores respostas de Deus na minha vida. Ela nem imagina quanto ela é incrível. E que legal, assim, dá pra ver o brilho nos seus olhos e o brilho nos olhos da Júlia quando vocês falam uma da outra. Quanto orgulho tem por trás de cada uma de vocês. Sim. Eu costumo falar que ela é minha vida. Júlia, só isso que você faz dublagem? Eu faço dublagem por diversão mesmo. Eu não tenho um canal nem nada. Porém, eu tô fazendo um site pra minha escola. Eu não consigo deixar público por causa que é patrimônio da escola, essas coisas. Mas eu tô fazendo um site sobre dublagem.
Caramba, Que legal. massa. Consegue fazer uma dublagem ao vivo aí pra nós? Ai, eu tenho vergonha. Faz, filha, Eu a dublagem do seu. Aproveita o teu momento de fama. Vai. Eu só consigo fazer dublagem quando não tá ninguém olhando. Mas tem algumas coisas que é assim mesmo, né? A gente vai começar, ela vai estudar no Narbelo, fazer teatro e dublagem lá. Já vai passando a vergonha daí. É, O exatamente. teatro ajuda bastante. Fiz teatro, nossa, ajuda muito. Você Legal. Eu que fiz legal. acho que uns 4 anos teatro. E eu vejo assim, apresentar o trabalho, eu ia na frente e travava, eu não conseguia falar. Nossa, vários trabalhos eu tirei 0, porque eu não conseguia nem falar na frente dos outros. Daí comecei a fazer teatro, o negócio expandiu assim. Nossa, eu já tive uma Ajuda crise de muito. risada por causa de um trabalho que eu fiquei nervosa. Não conseguia apresentar minha parte. Ela é bem introspectiva. Introspectiva? Uhum. Que é? Você é mais envergonhada, mais quietinha. Lá na Nessa escola. fase, né? Eu nessa fase, eu também era. Ela sempre foi, na verdade. Eu falo que a Júlia, ela transita entre 13 e 47 anos. Com a maturidade dela, ela consegue conversar sobre tudo. Até no colégio, essa semana eu fui chamada no colégio, né? Ai, mãe, preciso falar com você. Eu falei, ai, meu coração. Mas eu vou confiante que eu sei quem ela é, né? E daí, só elogios. Ai, mãe, porque precisava de mais umas 15 Júlias aqui, porque não sei o quê. Porque não sei o que. O melhor amigo do colégio dela é um amigo Thea. Ele é neurodivergente e ele tem autismo. Aí todos os alunos são meio assim pra ele. A primeira pessoa que ela conectou foi ele. E ela, tipo assim, protege ele, o Vitório, né, filha? Protege ele como tudo, assim, sabe? As meninas, porque ele tem um preconceito, né? E essa fase é difícil de controlar também, né? Aí ela, assim, ela é super protetora do Vitório. Aí todo mundo ama ela lá. As professoras, diretoras, as tias da van. Que legal. Sabrina, e quem quer se conectar com você, quem quer saber mais sobre você, aonde que te encontra? No Instagram. Eu tenho Instagram Sabrina Polato. É Sabrina Polato com 2 T's. Eu tenho um linkzinho lá do WhatsApp, quem quiser acessar pra gente. Quem quiser iniciar nessa jornada, né, de desenvolvimento pessoal aí, eu tenho a agenda lá. Pode entrar em contato comigo. E você garante a virada de chave. Se a pessoa estiver disposta, Eu garanto pra você que se você me der 10 minutos aqui, a gente consegue destravar um. olha só. Viu? Vamos fechar os microfones aí. Sabrina, vamos lançar então pra gente finalizar. E o que você acha um cupom do podcast Vida Sem Filtros pra quem quiser conectar e fechar uma mentoria aí com você? Com certeza. Com certeza, top. Quantos por cento de desconto você dá? 30%. 30? Olha Isso não só. estava combinado. Não estava Se combinado. você quer ter a sua virada de chave, a hora é agora. Conecta a Sabrina lá no Instagram, Sabrina Polato. Coloca que você assistiu ela no podcast A Vida Sem Filtros, que você vai ter 30% de desconto. E é um descontão. É um descontão. Mas vale a pena, gente. É o que eu falo, a resposta que vem do coração mesmo. A gente faz 12 encontros. E nesses 12 encontros, assim... Não posso dar spoiler. Mas vale a pena, Vale. cada um. Vale a pena. E sem contar que nós vamos começar um projeto muito importante dentro do Kaique. Então, fiquem ligadinhos que vem novidade por aí. Exatamente. Gente, obrigada pela oportunidade. Me senti totalmente acolhida aqui, amada. A Giana é maravilhosa, a Carol também. Conheci agora, mas a gente se conectou tão rápido, Com né? certeza. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Fico muito feliz de ter passado por vocês. Eu que agradeço pelas duas terem vindo aqui. Foi um prazer conhecer vocês duas. Eu acho incrível a tua jornada, que nem você falou, de onde você saiu para onde você chegou agora, pelo autoconhecimento, pela força de vontade. Isso eu acho que não tem preço. E é uma inspiração, com certeza uma inspiração para muitas pessoas. E como a própria Júlia falou, você vai ajudar muitas pessoas ainda, isso eu tenho certeza. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Sabrina, muito obrigada pelo teu sim, né? Por estar aqui, abrindo um pouco de como está sendo a sua jornada, como foi essa virada de chave. E que com certeza muitas vidas serão transformadas a partir da sua vida. Amém. E que seja, né, a partir de hoje, o início de uma caminhada longa e permanente com várias transformações, porque tudo é o propósito de Deus. Então, se você está aqui hoje, na nossa frente, participando do nosso podcast,
é porque tem um propósito muito grande de Deus aí. Obrigada por estar aqui. Júlia também, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Quando eu te vi, até comentei hoje, lá em Milão, semana passada, daqui a pouco eu estava no Rio de Janeiro, eu falei, será que ela vai conseguir chegar a tempo pra lá? E tudo no tempo de Deus. Então, às vezes, né, como você mesmo falou, vai lá e faz um planejamento, vem Deus e diz, espera aí, vai dar certo. Mas antes vai ter que ter uma pitadinha aqui, aproveita, descansa, desacelera. Eu falo que essa viagem do Rio não foi nem um sinal, foi um tapa na minha cara, assim. Deus não deu nem um sinalzinho, só para. Porque eu tô nesse processo e eu tô num processo que isso daqui me instiga demais, sabe? Tipo, falar sobre isso pelos resultados, não os meus, mas os que as pessoas têm com essa jornada, me instiga demais. Então eu fico 24 horas vidrada nisso. E eu tenho dormido assim, 3, 4 horas. Daí, 3, 4 horas por dia. Aí Deus veio e falou assim, não, você vai passar mais um dia no Rio de Janeiro, você vai curtir a praia e você vai descansar, porque você também é minha filha. Isso também é merecedor. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por estarem conosco. E aproveitem essa jornada, que tenho certeza que a transformação vem aí. E continue com a gente na próxima segunda-feira, às 19 horas. Esperamos você aqui no podcast A Vida Sem Filtros. Ai, obrigada.